Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero conversar com vocês, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que é irmã, pra gente conversar sobre um assunto aqui que me assustou bastante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo que me encaminharam e eu fui verificar se aquilo ali, para vocês terem ideia de como aquilo ali me incomodou, eu fui verificar se aquilo ali era verdadeiro. E aí eu pesquisei no Google. Convido vocês a fazerem exatamente a mesma coisa. Vamos pesquisar no Google para ver o que a gente acha sobre isso, né? E aí eu achei diversos. E quando você está fora do Brasil, você vai receber diversos artigos na língua local. Eu acho que o Google faz isso automaticamente, né? Então eu recebi diversos artigos referentes ao que eu pesquisei na mídia brasileira e eu recebi outros artigos aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não é um problema localizado. E uma coisa me despertou ainda mais preocupação. Uma pesquisa que foi feita na Flórida, mais precisamente na cidade de Miami, onde vocês vão ver os números que eu vou falar para vocês aqui, tá? O que significa, o que aconteceu nessa pesquisa? Pesquisaram, alguns pesquisadores, né? Ficou até meio redundante, os pesquisadores pesquisaram, conversaram com diversas meninas entre 14 e 16 anos e perguntaram o que elas queriam ser. A pergunta objetiva foi: o que você quer ser quando você sair do seu high school, né? Aqui nos Estados Unidos a pergunta foi essa: o que você quer fazer quando você sair do high school? Geralmente os adolescentes saem aqui do high school entre 17 e 19 anos, depende de quando ele começou, depende se ele veio de fora. Geralmente, eu sou contra, né? Mas geralmente eles perdem 6 meses, às vezes perdem um ano inteiro. Eu sou contra isso. Eu acho que você tem que forçar mesmo, você tem que empurrar mesmo o seu filho para ele ter responsabilidades, e por mais difícil que seja, a vida vai ser difícil para ele, né? Eu fiz isso com meu filho e eu sempre faço isso com ele. Eu sempre motivo a ele ir para frente, eu não dou oportunidades para ele recuar. Se precisar recuar, vamos recuar junto, eu vou estar junto com ele, a gente vai tentar superar isso junto, mas não será uma atitude minha, não será um exemplo meu e não será uma palavra minha dizendo, não, recua, para você ficar dentro da sua zona de conforto, tá? Então assim, geralmente eles saem do high school ou no colegial aí no Brasil, eles saem aqui do high school entre 17 e 19 anos, mais ou menos a mesma coisa que acontece aí no Brasil, tá? E eles perguntaram para essas meninas, né? E pasmem, em Miami especificamente, 68% das adolescentes, lembra, entre 14 e 17 anos, responderam que elas queriam atingir a maioridade para abrir um OnlyFans. A pesquisa que me mandaram primeira foi no Brasil. Eu não lembro do percentual que foi no Brasil. Eu vou tentar deixar aqui na descrição, porque me mandaram alguns links, eu pesquisei outros, eu separei alguns, eu vou separar alguns, vou deixar uns 3 aqui para vocês lerem, mas vocês podem pesquisar isso aí por vocês mesmos. Mas vocês têm ideia do que é 68% das adolescentes, Miami, isso eu tô falando Flórida, tá? Não tô falando do Brasil, eu não lembro o percentual, eu acho que era 46%, 43%, era alguma coisa assim. Você tem ideia de um percentual desse, onde as meninas estão com esses objetivos de sair do colegial e não ir para uma faculdade, ela quer abrir um OnlyFans? Você tem ideia do que isso representa para a sociedade como um todo? E o pior é que numa dessas reportagens que eu li, dessas pesquisas que eu li, tinha a mãe de uma dessas meninas falando que ela dava todo o apoio, que a filha tinha que ir atrás do dinheiro dela mesmo, que ela tinha que construir patrimônio, que ela tinha que construir isso, construir aquilo. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu sou totalmente a favor do controle de natalidade. Eu acho que tem muita gente no mundo, eu acho que nós não temos recursos para todas essas pessoas, eu acho que nós estamos vendo cada vez mais a juventude perdendo aqueles valores que ela deveria ter. Então eu sou totalmente a favor de restringir mesmo a natalidade das pessoas. O problema é que essas moças que vão abrir esses perfis,
possivelmente elas vão achar algum apaixonado, iludido, amor, né, que vai querer casar com ela e fazer um filho nela. E ela vai achar normal a filha também fazer a mesma coisa. E a filha dela também vai achar. E assim como há 20 anos, 30 anos atrás, muitas coisas que hoje para mim são muito difíceis de absorver, porque para mim na minha época não eram normais, né? E meus pais, meu pai tinha 45 anos quando eu nasci, minha mãe tinha 42, quase 43 quando eu nasci. Meus irmãos são 20 anos mais velhos do que eu. Então eu cresci dentro de uma geração anterior da minha, né? Eu já tenho algumas dificuldades pela minha criação, pela forma com que meus pais sempre se comportaram dentro de casa, que me cobraram e que me exigiram várias coisas. Eu já tenho uma certa dificuldade de entender algumas coisas que as pessoas da minha geração entendem e eu não consigo absorver da mesma forma. Vocês imaginam o quanto esse tipo de notícia me choca e o quanto isso é difícil para que eu absorva e passe isso para o meu filho, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai, ele foi muito rígido comigo. E ele me passou muitas coisas com relação a valores, caráter, escolhas, né? Eu fiz algumas escolhas erradas na minha vida, como todo mundo faz, né? Eu errei, acertei, aprendi com eles. Eu acho que o grande problema é quando você erra e não aprende. Você errar e aprender, ok, faz parte do aprendizado, é para isso que a gente está aqui nesse mundo, né? Mas você errar e não aprender com aquilo é burrice, é estupidez, né? Mas eu aprendi muito e tentei passar muita coisa para o meu filho. E eu acho que o meu filho tem muita dificuldade de lidar com os adolescentes, com os jovens da idade dele, tá? Eu percebo muito isso. Ele tem muita dificuldade de absorver essas coisas que são normais, que são consideradas normais para o povo, para as crianças da idade dele, para os adolescentes da idade dele, tá com 19 anos, né? Então o Rafa, ele se sente muito... Ele olha para as pessoas e fala assim, caramba, mas por que ele está fazendo isso, né? Por que para ele isso é normal quando na verdade não é normal? Por que essa pessoa não tem esses determinados valores, né? E isso é o que falta dentro da sociedade. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu questiono muito os pais e as mães de hoje pela liberdade, né? Porque eles têm dado muita liberdade para os adolescentes que não têm capacidade, tá? Pesquisa aí no Google para você ver uma coisa. Se vocês olharem, tem uma pesquisa científica, se eu achar eu deixo aqui, se eu não achar vocês procuram, que ela fala o seguinte, que há 20 anos atrás, a idade da maturidade cerebral de um ser humano, ela chegava ali no ápice da maturidade por volta dos 23 a 25 anos, tá? Concordo, o homem às vezes é mais retardado, né? O homem demora um pouco mais. Mas a média ali era 23 a 25 anos, é o que diz essa pesquisa. Sabe quanto que é hoje? 32 anos. 32 anos, tá? Ou seja, hoje as pessoas estão demorando mais para amadurecer intelectualmente do que demoravam há 20 anos atrás. Por quê? Por quê? Responde você aqui para mim. E aí eu vou para você, pai e mãe. Você acha que os pais dessas meninas que querem abrir um OnlyFans, logo depois que saírem do colegial, elas querem fazer 18 anos para abrir um OnlyFans, esse é o sonho da vida delas, tá? Você acha que essas meninas, elas têm a concordância dos pais? Não, claro que não tem, né? Pelo menos a grande maioria não deve ter. Para os pais deve ser uma grande vergonha, uma grande humilhação, para mim seria, né? E se você vai dizer, não, para mim não, isso é normal, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser, desde que ela tenha consciência e valores para esse tipo de coisa. Se ela está fazendo isso, e você que é pai e mãe está concordando ou não está concordando, pode ter certeza, meu querido ou minha querida, pelo menos uma pequena parte da responsabilidade é sua. Se não for a grande ou a maior parte, mas pelo menos uma pequena parte dessa responsabilidade disso estar acontecendo é sua. Pela sua ação, pela sua omissão, pelas vezes que você deveria ter falado não e você não falou, pelas vezes que você deveria ter pego pesado, puxado a rédea, como meu pai dizia, né? Puxa o cabreço até ralar a boca. Na hora que rasgar a boca do cavalo, ele vai entender que não é para fazer aquilo, né? Pega pesado. Onde você coloca as regras e exige o respeito, a autoridade, né? O conhecimento e o reconhecimento por onde ela está, o ambiente que ela está. Se você criou a sua filha para
ser tudo o que ela quiser na vida, independentemente do dia de amanhã, você acha que ela vai te gerar que tipo de netinhos? Conta pra mim aqui. Quem vai ser o marido dela? Quem vai ser o escolhido dela? Eu só vejo duas possibilidades. Ou um malandro, que ela vai ser mulher de malandro, ou vai ser um fracassado, que vai ser um pau mandado, que vai baixar a bola e vai falar assim, ó, se tiver 10 homens junto com a minha mulher, tá tudo certo. Pra mim tá tudo beleza, desde que ela esteja comigo, tá? E se você curte esse tipo de coisa, meu caro, me desculpa, mas seus valores são totalmente diferentes dos meus. Eu não curto esse tipo de coisa, eu não gostaria de ver meu filho curtindo esse tipo de coisa, e eu não gostaria de ver o meu filho com esse tipo de valor, e muito menos a minha neta ou minha filha com esse tipo de valor. E aí, como é que a gente está caminhando nessa sociedade? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Para o seu filho, para sua filha, né? Porque aí você fala para mim, poxa, mas se tem isso é porque tem consumo. Eu concordo com você, eu concordo, eu tô junto com você. Se tem isso é porque tem consumo. Quem está consumindo? É seu filho? É seu marido? É seu irmão? É seu pai? Quem está consumindo? E aí? E aí a gente começa a voltar lá para trás, né? Se existe um consumo desse tipo de situação, tem alguém dando dinheiro para essa meninada, né? Tem alguém mandando dinheiro para essa meninada. Tem alguém que tem algum problema aí que está mandando dinheiro para essa meninada, e essa meninada tá achando que ficar pelada na frente da câmera e fazer qualquer coisa, como ser tratada como um objeto, como uma biscate vagabunda qualquer, tá tudo certo para ela, né? Imagina você, um amigo seu chegar para você e falar assim, ô meu amigão, e aí, tem foto da tua filha pelada? Não? Quer comprar? Eu tenho aqui umas. Como é que você vai se sentir? Pensa nisso. E se você é filha, pense em como seu pai vai se sentir. Ah, mas meu pai morreu. Pior ainda, pensa como ele se sentiria se ele estivesse vivo. Pensa como sua mãe vai se sentir. Pensa como seus irmãos vão se sentir. Pensa como um dia o seu filho, porque se você põe na internet, vai ficar na internet, tá? Ah, não, mas a Xuxa tirou todas as playboys do mundo. Ah, não tirou. Se você pesquisar direitinho, você vai achar. E aí? Quais são os valores que a gente vai ter daqui 10 anos? E daqui 20? E os valores que seu filho vai passar para o filho dele? Pensem nisso, só queria trazer esse ponto aqui para vocês pensarem. Grande abraço, fiquem com Deus, deixa a sua opinião aqui sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado.